Fala, exercista, beleza? Vamos corrigir aqui questões relacionadas ao conteúdo de matemática financeira, abordando o sistema de amortização constante, o SAC. Vamos para as questões agora. Então, pessoal, vamos trabalhar aqui no sistema de amortização constante. O que é que eu tenho que saber? Olha só, a amortização é constante, claro, dá para entender. Os juros, ele vai ser decrescente, ou seja, ele diminui. A prestação é decrescente, ela diminui. Eu tenho a seguinte observação: os juros da última prestação, ele é amortização vezes a famosa taxa de juros. Então, os juros da última prestação será amortização vezes a taxa. A maior prestação, que é a máxima, é a primeira, e a menor prestação, que é a mínima, é a última. Eu entendo o seguinte: no saque, as parcelas são de valor decrescente, começa maior e vai diminuindo. Amortização constante com valor fixo, a primeira prestação vai ser mais cara, a última prestação vai ser mais barata, o saldo devedor ele sofre redução um pouco mais acelerada, o montante de juros ele tende a ser menor ao fim do prazo e é mais comum em financiamento de imóveis. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só essa primeira questão que diz assim: um cliente contraiu um financiamento para a compra de um imóvel, cujo valor à vista é de R$360 mil, no sistema de amortização constante SAC, com um prazo de 25 anos, taxa de juros de 1% ao mês e uma entrada no valor de R$60 mil na data da assinatura do contrato, reduzindo assim o valor a ser financiado. Considere que as prestações comecem um mês após a assinatura do contrato e sejam compostas de amortização, juros sobre o saldo devedor do mês anterior, seguro especial no valor de R$50, mensais fixos no primeiro ano e despesa administrativa mensal fixa no valor de R$25. Desconsidere quaisquer outros reajustes ou acréscimos no saldo devedor, além dos apresentados. A partir dessas informações, o valor em reais da terceira prestação desse financiamento é igual a... Então, pessoal, nós vamos seguir um passo a passo. Entenda aqui comigo o seguinte, ó. Para a nossa solução, eu tenho que o valor do financiamento, se você prestar atenção, é justamente o quê? O valor de R$360 mil menos a entrada que ele deu. Ele deu uma entrada no valor de quanto? Tá aqui, ó, entrada no valor de R$60 mil. Então, qual é o valor do meu financiamento? É pegar os 360 mil menos os R$60 mil. Então, o valor do financiamento é 300 mil. Beleza. Outro dado importante é justamente o que? O prazo. São 25 anos. E observa que a taxa é 1% ao mês. Então, eu vou transformar esses 25 anos em meses. Então, eu vou multiplicar por 12. Ao multiplicar por 12, você encontra 300 meses. Agora, o prazo está em meses e a taxa está ao mês. Então, está ok. O que é que eu tenho mais? Eu sei que a prestação é amortização mais juros. Só que nessa prestação, ainda vai ser embutido o valor de quanto? Está vendo aqui, ó, R$50 mensais fixos mais R$25. Ó. O seguro especial de 50 e a despesa administrativa mensal de 25. Então, vou somar ainda mais 75 no caso. Então, essa é a minha prestação, vai ser a amortização mais juros, mais esses valores que estão embutidos aí na parcela. R$50 seguro especial, R$25 despesa administrativa, um total de 75. Tranquilo. Agora, o que ele pede na questão? Ele quer o valor da terceira prestação. A terceira prestação é P3 igual a A3, que é a amortização 3. A amortização ela é constante. Então, tanto faz eu calcular A1, A2, A3, A4, vai ser sempre constante, mais o juro, mais 75. No caso, o juro da terceira parcela. Beleza. Agora, olha só, como é que eu calculo a amortização? A amortização é o valor financiado, é o valor da dívida, dividido pelo tempo. Então, olha só, você vai pegar o valor do financiamento, que são os 300 mil, e dividir pelo tempo, que são 300 meses. Então, qual é o valor da minha amortização? Eu posso cancelar 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador. Eu vou dividir 3 por 3, dá 1. Então, minha amortização é 1.000. Tranquilo? Então, eu já descobri que no sistema SAC, qual é a informação pertinente? A amortização ela é constante. Então, está aqui o valor da minha amortização, que vai ser constante. Então, veja, nós iremos calcular os juros. Os juros ele vai incidir sobre o saldo anterior vezes a taxa. Se eu quero calcular o juro da terceira, vai ser o saldo da segunda vezes I. Agora,
Quem é esse saldo devedor? O saldo devedor é justamente o quê? Quanto falta pagar vezes amortização. Ora, se eu estou aqui com o saldo da segunda, ó, isso quer dizer que eu já paguei duas, de um total de quanto? 300. Então, eu vou pegar 300 menos 2. Isso vai dar quanto? 298 vezes amortização 1.000. Esse será o valor de quem? Do meu saldo devedor da segunda. Fazendo esse cálculo aí, pessoal, vou encontrar quanto? Vou encontrar o saldo da segunda, que vai ser exatamente quanto? 298 mil. Beleza. O meu juro vai ser quem? O saldo, 298 mil vezes 1%. 1% se escreve o quê? 1 sobre 100 ou 0,01. Eu coloco 1 sobre 100 porque facilita. Ó. Eu posso cancelar 2 zeros aqui no numerador e 2 zeros aqui no denominador. Isso quer dizer que os juros da terceira parcela foi quanto? 2.980. Agora, olha só. Qual é o valor da parcela? A amortização é constante, é 1.000. O juro, 2.980, mais 75, que é os R$50 do seguro especial, mais os R$25 da despesa administrativa mensal. Pronto. Somando 1.000 mais 2.980 mais 75, você encontra 4.555 e você marcaria o gabarito, a letra C. Próxima. A empresa W captou um empréstimo de R$100 mil junto a uma instituição financeira pelo sistema de amortização constante SAC. A operação foi fechada a uma taxa de juros nominal efetiva de 2% ao mês, sem nenhum indexador e sem nenhum outro custo além da taxa informada, para um total de 100 de prestações mensais. Sendo assim, a empresa W pagará em sua 12ª prestação o valor total de... Então, vamos seguir a mesma ideia. Qual é o valor do empréstimo? Qual é o valor do financiamento? Qual é o valor devedor? Qual é? 100 mil. Então, vou chamar aqui de dívida. Essa dívida é um empréstimo, então vou colocar a variável E. Pronto, então o empréstimo é de 100 mil. O que eu tenho de importante ainda? Eu tenho o prazo. O prazo são 100 prestações mensais, ou seja, 100 meses. Qual é a taxa efetiva que eu tenho? 2%. Ó. 2% ao mês. Pronto, então eu tenho aqui ó, o prazo, que é o tempo em meses, e a taxa em meses. Tá tudo ok. Beleza. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou lembrar que a prestação é amortização mais juros. Como ele quer a prestação 12, vai ser amortização 12 mais juro 12. Tranquilo. Agora, olha só. Eu sei que a amortização é justamente quem? É o valor do empréstimo sobre o tempo. Ou seja, são os 100 mil sobre 100. Eu vou calcular a amortização. Então, isso aqui será quanto? Você pode cancelar 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Numerador, 2 zeros vai embora. No denominador, 2 zeros vai embora. Ficou quanto? Amortização 1.000. Agora, o juro da 12ª é o saldo devedor. É o seguinte, eu já paguei 11 parcelas de um total de quanto? De 100. Então, são 11 parcelas de um total de 100. Falta quantas? Falta 89 parcelas. Como eu quero o saldo devedor é o que falta, são essas 89 parcelas que faltam, vezes amortização 1.000. Tá aqui, ó, que é constante. Então, meu saldo devedor seria quem? Seria exatamente 89 vezes 1.000. Consequentemente, o saldo devedor da 11ª parcela é 89 mil reais. Tranquilo. Agora, o que acontece? Eu substituo lá, ó. Então, os juros da 12ª é 89 mil vezes 2%. Ora, eu posso cancelar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. É só dobrar, ó. Qual é o dobro de 890? 1.780. Beleza. Agora, o que eu sei? Eu sei que a minha prestação, nesse caso, como não tem outra coisa embutida, só é amortização mais juros. Sendo assim, a minha 12ª prestação será de 2.780, gabarito letra C. Próximo. Para Vieira Sobrinho 2023, o sistema de amortização constante, o SAC, consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, sucessivas e decrescentes em progressão aritmética. Observa que eu consigo calcular as informações necessárias através de uma PA, só que o que eu estou te ensinando é sem utilizar a PA, a progressão aritmética, beleza? Dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juros e outra de capital, chamada de amortização. Cláudia contraiu um empréstimo de 100 mil reais, a taxa de 3% ao mês,
a ser liquidada em 10 prestações mensais. Sendo assim, complemente o plano de pagamento do empréstimo de Cláudia na tabela 2, abaixo, com base no saque, e calcule o valor da prestação 5. Então, olha só, como é que a gente faz isso? Captura os dados necessários. Primeira coisa, qual é o valor do empréstimo? 100 mil. Você vai colocar aí o empréstimo sendo o quê? 100 mil reais. Outra informação que a gente vai capturar é justamente o prazo. Qual é o tempo que eu tenho? 10 prestações mensais, tá aqui, ó, bem claro. Outra informação pertinente, qual é? É a taxa de 3% ao mês. Então, já tenho a taxa. Beleza. Temos ainda que a prestação é amortização mais juros. O que ele quer? Ele quer a quinta prestação. Então, vai ser quem? Vai ser amortização mais os juros da quinta prestação. Tranquilo? Observe o seguinte, o que é que você já sabe? Você está vendo que na tabela, ele já me deu quem? A amortização. Mas a gente já sabe calcular. Para a gente treinar, o nosso método vai ficar o seguinte, ó. Amortização é o empréstimo sobre o tempo. Ou seja, são os 100 mil reais sobre 10. Eu vou cancelar um zero aqui e um zero aqui. Consequentemente, eu tenho os 10 mil que aparece aqui, ó. Tranquilo? Beleza. Observe, então, que a amortização ela é constante. Já está dizendo saque, amortização constante. O que eu percebo ainda? Eu percebo o seguinte, que o juro ele vai ser em cima do saldo da quarta. Se eu quero a quinta prestação, o juro ele vai incidir sobre o saldo da quarta vezes a taxa. Agora, quem é o saldo da quarta? É justamente o que falta. Se são 10 prestações e eu já paguei 4, isso quer dizer que falta 6. Então, como é que se calcula o saldo da quarta? É o que falta vezes a amortização. Então, vai ser 6 vezes, no caso, 10 mil. Então, no caso aqui, você vai ter quanto? 60 mil. Então, o saldo da quarta é 60 mil. Logo, os juros da quinta vai ser quem? Vai ser os 60 mil vezes a taxa de 3%. Tranquilo. Observa que eu posso cancelar 2 zeros aqui no numerador e 2 zeros aqui no denominador. Multiplicando 3 vezes 600, isso dá 1.800. Tranquilo. Então, o que é que eu vou calcular agora? O valor da prestação, no caso da quinta, que é o valor da amortização mais os juros. Então, seria 10 mil mais 1.800. Consequentemente, o valor seria quanto? 11.800, gabarito letra E. Eu fiz isso, pessoal, para a gente treinar o nosso método. Próxima. Considere o financiamento com os seguintes parâmetros. O valor principal, o valor do financiamento, R$ 3.000, um prazo de 3 anos e uma taxa de 1% ao ano. Está aqui ao ano, está aqui ao ano. Beleza. O pagamento desse financiamento é feito por meio do método saque, ao final de cada ano. O valor da prestação no final do segundo ano, olha só, o valor da prestação, ele quer a P2, e o valor dos juros no final do terceiro ano, então quer os juros 3. Serão iguais a quanto? Vamos calcular. Então, seguindo o nosso método, vai ser o seguinte, ó. Eu tenho o valor do empréstimo, que é R$ 3.000, eu tenho um tempo prazo, que são 3 anos, eu tenho a taxa de 1% ao ano. Até agora está tranquilo. Vou calcular quem? A minha prestação, que é amortização mais juros. Então, como eu quero a minha prestação 2, vai ser a amortização, que já é constante, mais os juros 2. Beleza. Agora, como é que se calcula a amortização? É o valor, no caso do principal, que seria o valor do empréstimo sobre o prazo, que são 3 anos. Então, o valor da amortização será 3.000 dividido por 3. No caso, 1.000. A amortização é 1.000. A amortização é constante. Do início ao fim, ela será 1.000. Agora, eu vou calcular o quê? Os juros da segunda, que é o saldo devedor da primeira, vezes a taxa. Agora, quem é o saldo da primeira, pessoal? Saldo da primeira, já paguei uma, de um total de 3. Isso quer dizer que falta 2. 2 vezes quem? Vezes a amortização. Então, 2 vezes 1.000. Então, o saldo da primeira é 2.000. Então, beleza, tranquilo. Continuando, eu sei que os juros da segunda é justamente o quê? O saldo da primeira, que é 2.000, vezes a taxa de 1% ao ano. 1 sobre 100. Posso cortar aqui 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador, e o juro será de R$ 20. Beleza? Agora eu vou calcular quem? A prestação. A prestação 2 é o valor da amortização, que é constante, mais o juro 2, que seria 20. Então, consequentemente, a prestação 2 será 1.020. Então, aqui eu elimino a letra A, que tem 1.027 centavos. A letra C, a letra D e a letra E. Eu marcaria a letra B. Então, bora continuar. Continuando, vamos calcular os juros da terceira. Como é que eu faço? Ó?
seria o saldo devedor da segunda vezes a taxa. Então, no caso aqui, ó, eu já paguei 2 de um total de quanto? Ó? De 3. Então, só falta quanto? Ó? 1 vezes a amortização, que será o saldo devedor 2.000. Pronto. Então, os juros será 1.000 vezes a taxa, que é 1%. Consequentemente, eu posso cancelar 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador, e o juro da terceira será 10, como está demonstrado aí na letra B. Tranquilo? Então é isso. Letra B. Próxima questão. Um indivíduo financiou 50% de um imóvel. No caso, o valor é de quanto desse imóvel? 240 mil. 50% de 240 mil é 120 mil. Então, ele vai financiar 120 mil. Com quitação em 10 anos e prestações mensais. Olha só, eu vou ter que converter esses anos aqui para mês. É só multiplicar por 12. Quando eu multiplicar por 12, vai dar 120 meses. O cálculo do financiamento foi feito pelo sistema de amortização constante, em que a quinta prestação, ó, a P5, ela é de 2.160. Lembra que a prestação é quem? A amortização mais juros. Se é a P de 5, vai ser a amortização 5, né? No caso aqui, para efeito de cálculo. Lembrando que a amortização sempre é a mesma, mais o juros 5 no caso. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu já sei que P de 5 é 2.160. Esse aqui vai ser quem? Vai ser a amortização 5 mais o juros 5. Seguindo o nosso padrão, o que é que a gente vai obter da questão? O valor do financiamento, que é 120 mil, o valor do prazo, que é o tempo em 10 anos, e o valor da taxa, que eu não sei. Só que o tempo, 10 anos, eu vou converter para mês. Multiplicando por 12 vai dar 120 meses. E a gente ainda tem a ideia de que a prestação é amortização mais juros. Como ele me deu a quinta prestação, então eu vou calcular a P de 5. A P de 5 vai ser a amortização 5, que no caso é constante, mais os juros da quinta. Então, no caso, a amortização da quinta mais o juro da quinta é igual a 2.160, que é o valor da prestação de número 5. Tranquilo. O que eu sei ainda? Que a minha amortização é o valor financiado sobre o tempo, ou seja, são os 120 mil dividido por 120 meses. Eu posso cancelar um zero aqui, um zero dividir 12 por 12, que dá 1, e acrescentar aqui 3 zeros. Então, o valor da amortização é 1.000. Agora, os juros da quinta parcela, é só você calcular. Ó. Se eu já tenho o valor da amortização, para calcular os juros, como é que eu faço? Está aqui, ó. Puxei para cá, ó. Vai ser 2.160, que é o valor da parcela que ele me deu, menos a amortização 1.000. Consequentemente, o juros será 1.160. Agora, observe o seguinte, ó. O juro da quinta, ele é o saldo devedor da quarta vezes a taxa. Ora, o saldo devedor da quarta, veja só, se eu já paguei 4 de um total de quanto? De 120, falta quanto? Para você subtrair. Vai ficar quanto? 116 vezes a amortização. Então, o saldo da quarta vai ser 120 menos 4 vezes o valor da amortização. Então, vai ser quanto? 116 vezes 1.000, que vai dar 116 mil. Então, os juros, que eu já encontrei 1.160, é igual o saldo da quarta, que é os 116 mil, vezes a taxa que eu quero encontrar. Ora, eu posso tranquilamente observar que aqui tem uma multiplicação, então vai passar dividindo, então vai ficar 1.160 dividido por 116 mil, só que eu quero em percentual. Então, eu vou multiplicar por 100 o meu numerador. Eu posso cancelar aqui, ó, 3 zeros em cima, 1, 2, 3 no numerador, 3 zeros embaixo no denominador. Ficou quanto? Ó, 116% dividido por 116. Então, minha taxa é de quanto? 1%. Então, olha as perguntas aqui para que a gente possa julgar. A taxa de juros mensal da quinta parcela é menor que 0,5%? Não, ela é exatamente 1%. Então, esse item estaria errado. A segunda, o juro cobrado na quinta parcela é inferior a 1.000? Não, o juro foi de 1.160. Então, o gabarito estaria o quê? Errado. Ótimo. Então, é isso. Próxima questão. Observe que essa questão, pessoal, cai no Banco do Brasil, elaborado pela banca SES Gran Rio. Ó. Um empréstimo de R$24 mil deverá ser pago de acordo com o saque, em 6 parcelas mensais. Se o valor da quarta parcela for de 4.240, então a taxa de juros mensal, aqui ó, taxa de juros mensal do empréstimo é de quanto? Observe o seguinte, vamos seguir o nosso padrão. Ó. O valor do empréstimo é de R$24 mil. O prazo, o tempo, são 6 meses. Nós temos ainda a taxa é o que ele quer,
mas ele me deu a parcela. A parcela é igual a amortização mais juros. Como ele deu da quarta, P de 4, é a amortização que é constante A4 mais os juros 4. Ora, é só substituir. Ou seja, A4 mais J4 é igual a 4.240. Beleza. Para calcular o valor da amortização que é constante, eu pego o valor do empréstimo, que é 24.000, e divido pelo prazo. Dividindo 24.000 por 6, você pegar 24 por 6, vai dar 4. Acrescenta 3 zeros. Então, vai dar 4.000. Agora, vou calcular os juros. Os juros é só pegar o valor de quem? O valor que ele nos deu aqui, ó, que é o valor da parcela, menos a amortização. Consequentemente, o juros será de quanto? 240. Agora, eu sei que os juros da quarta é o saldo anterior, que é o saldo da terceira, vezes a taxa. Ora, mas quem é o saldo da terceira? O número de parcelas não são 6? Eu já paguei 3. Se eu já paguei 3, para 6 falta quanto? 3. Vai ser 3 vezes a amortização. Então, o saldo da terceira vai ser quanto? Ó? 3 que eu já paguei de um total de 6. 6 menos 3, 3. Vezes a amortização, que é 4.000. Vai ficar 3 vezes 4.000, vai dar 12.000. Agora, quem é o meu juros? É o saldo da terceira vezes a taxa. A taxa não é o que eu quero? Então vai ficar o seguinte, ó, juros que eu encontrei, 240, é igual a 12.000 vezes I. Então, I vai ser igual a 240 sobre 12.000. Como eu quero em percentual, eu multiplico o numerador 240 por 100. Eu posso cancelar agora 3 zeros no numerador e 3 zeros no denominador. Ficou 24%, tá aqui o porcento aqui, ó, 24%, dividido por 12. Então, minha taxa é de 2%, gabarito letra C. Próxima. Um apartamento de R$300.000 será pago segundo o sistema de amortização constante em 5 meses, com uma taxa mensal de 4%. O valor da menor parcela. Quem é a menor parcela? A menor parcela é a última, beleza? Então, minha última parcela vai ser a quinta. Então, vai ser a P de 5, que é a amortização mais os juros. Beleza? Então, olha só. O valor do apartamento, 300.000, que seria a minha dívida, o meu saldo devedor, o tempo, o prazo, 5 meses, a taxa, 4% ao mês. Ele falou taxa mensal de 4%. O que é que eu vou calcular agora? Prestação é amortização mais juros. Como ele quer a P de 5, vai ser a 5 mais J5. Agora eu vou calcular a amortização, que seria o valor da dívida, do empréstimo, do financiamento sobre o tempo. Então vai ser 300.000 sobre 5. Então, fazendo esse cálculo, você pega 30 por 5 aqui, você encontra. Se você pegar 30 e dividir por 5, é só você acrescentar depois 4 zeros. Você vai ter quanto? 60.000. Beleza. Agora, sabendo a minha amortização, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o juros, que é o saldo anterior. Se eu estou no juro da quinta, ele vai incidir no saldo anterior, né? O saldo da quarta, vezes a taxa. Mas quem é o saldo da quarta? Ora, é só você lembrar o seguinte, ó, são 5 prestações e aqui eu já paguei 4. Vai ficar 5 menos 4, vai ficar 1. Então, o saldo da quarta vai ser quem? 5 menos 4 vezes a amortização. Então, vai ser o que falta, vezes a amortização. 60.000. Agora, o juro da quinta é os 60.000, que é o saldo da quarta, vezes a taxa, que é 4%. 4% é 4 sobre 100. Posso cancelar 2 zeros aqui no numerador, 2 zeros no denominador. Ficou 4 vezes 600. No caso, vai dar 2.400 de juros. Agora, vou calcular minha prestação, que é o valor da amortização, 60.000 mais os juros, que é 2.400. Então, o P da quinta vai ser 62.400, gabarito, você marca aí a letra D. Próxima questão. Uma pessoa adquiriu um imóvel pelo valor de R$500.000 e pagou 20% desse imóvel no total da compra. O restante da dívida deverá ser quitado em 80 prestações mensais e consecutivas, com a primeira prestação vencendo um mês após a data da compra. Sabendo que foi utilizado o saque a uma taxa mensal de juros I, eu não sei qual é, e que o valor da 10ª prestação é igual a 10.325, o valor da 20ª prestação em reais é igual a quanto? Olha só, o valor total é R$500.000, só que ele pagou 20%. Então, quanto foi que sobrou para ele pagar? Que é o valor que ele vai financiar. Então, observe o seguinte, ó, eu vou pegar os 500.000 e vou subtrair de 500.000 vezes 20%.
Então, cancelando aqui, ó, um zero, outro zero. Outro zero ficou 2 vezes isso aqui, ó. Vai ficar 500 mil menos 100 mil, que vai dar um total de 400 mil. Então, o total financiado, o total da dívida é 400 mil reais. Beleza. Capturando os dados aí da questão, a gente tem o seguinte, o prazo de 80 meses e a taxa I. Eu vou procurar essa taxa. Mas ele me deu o seguinte, ó, a prestação. Lembra que a prestação é a amortização mais juros. E ele me deu a 10ª prestação. Então, a P de 10 é igual a 10 mais J10. Como ele me disse que o valor da 10ª prestação é 10.325, eu vou substituir o seguinte, ó, a 10 mais J10 é igual a esse valor. Pronto. Agora, como é que se calcula o valor da amortização que é constante? Você pega o valor da dívida, que são os 400 mil, e divide pelo prazo. Eu posso cancelar um zero, e dividir 40 mil por 8, e vai dar um total de 5 mil. Beleza. Agora vamos calcular o juro. A gente observou que a amortização da 10ª mais o juro da 10ª é igual a 10.325. Então, fazendo isso, ó, os juros vai ser quem? Vai ser os 10.325 menos 5 mil, que é o valor da amortização que a gente encontrou, que é constante. Consequentemente, esse juro será 5.325. Mas como é que se calcula o juro? O juro é o saldo devedor anterior, que é o saldo 9, vezes a taxa. Ora, agora como é que se calcula o saldo devedor da nona? Se o total de parcelas são 80 e eu já paguei 9, então vai ficar o seguinte, ó, 80 e eu já paguei 9, a 71 vezes os 5 mil. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 7, 35. Então vai ficar 355 mil. Então esse é o saldo devedor 9. Agora é só substituir, ó. O juro da 10ª eu já tenho, que é 5.325. Eu tenho um saldo 9, que é 355 mil. Agora, o 355 mil vai passar dividindo, vai ficar 5.325 sobre 355 mil. Como eu quero em percentual, multiplico por 100%. Aí eu posso cancelar 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador. Então, fazendo essa divisão aqui, você vai encontrar 1,5%. Beleza. Depois de encontrar a taxa, isso vai me ajudar em quem? No que ele quer na questão, que ele quer encontrar o valor da 20ª prestação. O valor da 20ª prestação é a amortização, que é constante, mais os juros da 20ª. Pronto. A amortização a gente já tem. A gente já encontrou a amortização no valor de quanto? De 5 mil reais. Mais o juro. O que é o juro da 20ª? É o saldo 19 vezes a taxa. Então, a gente vai calcular isso. Agora, como é que se calcula o saldo 19? São 80 prestações. E eu já paguei 19 vezes a amortização, ou seja, é o que falta vezes a amortização. Então, o saldo 19 é 80 menos 19, 80 é o total de prestações, menos 19, que é o que eu já paguei, vezes 5 mil. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 61 vezes 5 mil. Isso vai me dar 305 mil. Pronto. Agora nós iremos calcular quem? Os juros da 20ª prestação. Tá aqui, ó, que é o saldo 19 que a gente encontrou, vezes a taxa, que é de 1,5%. Então, vamos lá. Ó. Observa aqui, ó, o juro 20 vai ser os 305 mil vezes 1,5%. Eu posso cancelar 2 zeros com 2 zeros, aí fica 1,5. 1,5 é 15 sobre 10. Aí eu posso cancelar mais um zero. Aí ficou 305 vezes 15. Consequentemente, o resultado será 4.575. Beleza. Agora é só calcular o valor da prestação 20, que é o valor da amortização que é constante, os 5 mil, mais 4.575. Consequentemente, a prestação 20 será 9.575 e o gabarito será a letra E. Próxima. Um financiamento de R$ 25.800 foi contratado a taxa de 4% ao mês, para ser liquidado em 6 parcelas mensais pelo sistema de amortização constante. Sabendo que o valor da primeira prestação foi de R$ 5.332, ele quer saber o valor da amortização. Ora, se ele quer saber o valor da amortização, pessoal, é só pegar o que está sendo colocado de financiamento, 25.800, e dividir pelo tempo, que são 6 parcelas. Então pronto, ó. E aí isso aqui vai me dar um total de quanto? De 4.300. Aí você marcaria a letra C. Beleza, pessoal? Então por aqui eu vou encerrando essa bateria de questões que fala sobre o sistema de amortização constante, o SAC. Espero que vocês tenham entendido. Observa,
Se você teve alguma dificuldade, reveja o vídeo quantas vezes for necessário até você sanar a sua dúvida. Baixa o material, rabisca aí para que você ganhe habilidade e tenha velocidade ao responder a questão no dia da prova, que você vai ter um tempo. Você tem que resolver essa questão no tempo mínimo necessário para que você possa desenvolver outras questões da prova. Sendo assim, treine bastante. Eu espero ver você nas próximas aulas. Até mais!